O texto que será exposto nesta noite se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, dos versos 18 ao 25. Se você estiver usando uma das Bíblias da igreja, se encontra na página 1053. Página 1053, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Assim diz a palavra do nosso Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a gente continua clamando, pedindo que o Senhor mostre Cristo. Ele é a nossa única esperança. Ele é a nossa salvação. O Senhor nos criou para a glória dele, para mostrar que não existe ninguém como o Senhor e Rei Jesus. Espírito Santo, usa agora a palavra que o Senhor nosso Deus inspirou Mateus para criar e sustentar a esperança que nós temos no nosso Rei. Traz salvação e santificação ao teu povo. Esse é o nosso pedido para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. O texto hoje fala sobre o maravilhoso mistério da encarnação. O dia em que Deus se tornou homem. O momento em que o Criador eterno entrou no ventre de uma pobre jovem judia. Um dia em que a segunda pessoa da Trindade se tornou como um de nós. Esse não é um fato comum, ordinário. Esse é um fato extraordinário. O nascimento de Jesus está todo envolto de fatos extraordinários. Quem poderia imaginar que seria possível Deus, na pessoa do Filho dele, unir a natureza divina a uma natureza humana? Jesus, cercado de fatos extraordinários. Uma mulher virgem está grávida. O noivo dela vai se separar dela e num sonho aparece um anjo que fala com ele. E essa criança, gerada no ventre dessa jovem judia, foi gerada pelo próprio Deus. E, fato extraordinário, a maravilha das maravilhas,
essa criança é o Rei Salvador que Deus prometeu que viria nos salvar. Esses não são eventos comuns, porque Jesus não é comum. Ele é diferente, ele é único. Não existe ninguém como ele. Mateus vai passar 28 capítulos falando sobre o que Jesus fez e o que Jesus falou. Então, logo no começo do evangelho, ele quer nos mostrar que Jesus falou o que ele falou e fez o que ele fez, porque ele é quem ele é, o próprio Deus em carne. É por isso que Mateus começa o evangelho se concentrando na identidade. Quem que é esse homem? Esse Jesus de Nazaré. Ele liga o texto que a gente acabou de ouvir com a passagem anterior, através dessa palavra que a gente vê no versículo 18 aí, o nascimento. O nascimento de Jesus. Ele está ligando o versículo 18 com o primeiro versículo. Essa palavra nascimento é a palavra Gênese, que você já ouviu lá no versículo 1, o livro da Gênese, a mesma palavra. Então Mateus está indicando para a gente, eu estou continuando a explicar para vocês quem é esse Jesus que eu ouvi tudo que ele falou e fez, e ele é o rei que todos nós precisamos nos prostrar. Então o que Mateus vai fazer aqui agora é colocar uma lupa, especialmente no versículo 16. O versículo 16 fala que Jacó gerou José, e ele é marido de Maria, da qual foi gerado Jesus, que se chama o Cristo. Então nós vimos na genealogia que Jesus é o filho de Abraão e o filho de Davi. Então agora ele vai nos dar mais 4 verdades. Ele também é o filho de Maria. Jesus também é filho de José. Jesus é o Emanuel. E 4, ele, esse Rei Salvador, o nome dele é Jesus. Filho de Maria, filho de José, Emanuel, Jesus. Primeiro, vamos começar com essa identidade essencial do nosso Rei Salvador. Ele é o filho de Maria. Olha que interessante, no Evangelho de Lucas, a gente vê uma série de detalhes sobre o que aconteceu com Maria. Várias coisas que Lucas conta e Mateus não menciona. Lucas fala do encontro que Maria teve com o anjo Gabriel. Lucas fala do que o anjo Gabriel disse para Maria. Lucas registrou a oração em forma de música que Maria escreveu para o Deus dela. Minha alma engrandece o Senhor, se alegra, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, como a gente cantou. Lucas diz que eles foram até Belém e que Jesus nasceu na cidade de Belém e que não tinha lugar na hospedaria. Então Maria teve que ter Jesus e envolveu ele num manto e colocou ele numa manjedoura. Vários detalhes que Lucas dá. E Mateus não diz nada sobre essas coisas. Mateus se concentra em um fato sobre Maria. E ele diz que Maria era virgem e que o filho que ela teve foi gerado pelo Espírito Santo. Os olhos de Mateus estão na concepção extraordinária do Rei Salvador Jesus. Maria não tinha dormido com homem algum e ela teve um filho. Olha o versículo 18. Nesse trecho curto, 4 vezes ele fala sobre esse único fato de Maria. Versículo 18 fala que o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Olha o versículo 20. O anjo falando para José: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. De novo, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 23, a gente ouve a profecia de Isaías. Versículo 23, eis que a virgem, terceira vez, conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. E no final da narrativa, de novo, ele volta para esse mesmo assunto. Eu tenho certeza que a gente está
prestando atenção. Versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Versículo 25. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Maria teve um filho chamado Jesus, sem nunca ter dormido com José. Por que isso é tão importante? Porque Mateus insiste tanto em dizer que Jesus nasceu dessa maneira. Esse fato sobre Maria é essencial, porque é um fato principalmente sobre Jesus e sobre a identidade dele. Quem é esse rei? Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo e não por um homem pecador. José não é o pai biológico de Jesus. Jesus é diferente. Jesus é único. Na sabedoria infinita de Deus, ele planejou a salvação e a vinda do Filho dele ao mundo de uma maneira que esse Salvador seja, ao mesmo tempo, completamente homem e completamente Deus. Quem é capaz de imaginar uma salvação dessa maneira? Jesus é tanto igual a nós, quanto diferente. Ele é completamente igual e completamente diferente ao mesmo tempo. Ele é completamente igual porque ele tem uma alma humana e um corpo humano como cada um de nós. Mas ele é diferente porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E é por causa disso que ele é santo. E a gente precisa de um Salvador que seja santo. Olha o que o anjo Gabriel fala para Maria. Lá em Lucas 1,35. O anjo Gabriel fala: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, por causa dessa geração sobrenatural, extraordinária, o anjo fala, também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Olha como é essencial na identidade de Jesus que ele seja santo e divino. Mas será que é tão essencial assim, tão importante acreditar nessa história miraculosa de uma virgem tendo um filho que foi gerado pelo Espírito Santo? Será? As pessoas hoje em dia acreditam na ciência, muita tecnologia, a gente sabe como explicar as coisas. Será que é tão importante assim a gente acreditar na concepção extraordinária, virginal de Jesus? Será que não é melhor a gente deixar essa história mais difícil de acreditar de lado, para as pessoas não serem afastadas da fé cristã? Isso pode soar absurdo, mas muitas pessoas têm ido por esse caminho. Mas eu quero lembrar a todos nós que um Jesus que não nasceu da Virgem Maria, mas de uma concepção normal, de uma união normal entre um homem e uma mulher, não é o nosso Salvador. Ele é um homem comum. E homens comuns pertencem à raça de Adão. E aqueles que pertencem à raça de Adão são pecadores. E pecadores precisam de um Salvador. Se assim fosse, ele não podia ser o nosso Salvador, porque ele próprio também precisa de um Salvador. Esse é um caminho sem esperança. Nós precisamos de um Salvador divino, extraordinário, que possa morrer no nosso lugar, que tenha nascido de uma forma extraordinária. Então, negar essa história que está em Mateus, negar o nascimento sobrenatural de Jesus, é negar o Evangelho, é negar a palavra de Deus e é tirar toda a esperança que a gente pode ter de salvação. Se a gente não pode acreditar no que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, a gente não pode acreditar no que a Bíblia fala sobre ele. Para Jesus ser divino, ele precisa ter nascido exatamente como Mateus disse. E qual que é a dificuldade de acreditar? Jesus fez muitos milagres durante a vida dele. Jesus ressuscitou de forma milagrosa. Jesus voltou ao céu
de forma milagrosa. Faz todo sentido ele entrar no mundo de forma milagrosa. Tudo em volta da vida dele é extraordinário. Ele precisa nascer de forma extraordinária. Isso é natural para alguém que é o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Jesus nasceu exatamente como Mateus descreveu. Porque para Deus, nada é impossível. Agora, vamos para José. Se a gente pode entregar nossa vida para um Salvador que foi gerado pelo Espírito Santo de forma miraculosa, nós precisamos também entender que ele é o filho de José. Ele não é o filho biológico de José, mas para ser o nosso Salvador, ele precisa ser o filho de José. Eu quero mostrar a vocês no texto isso. Isso é um fato essencial para Jesus ser quem ele é. Olha o versículo 16 de novo. Na genealogia de Jesus, José é listado como pai dele. José está na lista, na família de Jesus. O versículo 16 fala que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus precisa legalmente ser um filho de José. E José precisa vir da linhagem de Davi. Por quê? Porque foi para um rei chamado Davi que Deus, usando o profeta Natan, prometeu: um filho seu, Davi, um filho seu, Davi, vai reinar para sempre. Ele vai salvar o meu povo dos pecados dele. Então Jesus precisa fazer parte da linhagem do rei Davi. Esse rei salvador, ele precisa ser um herdeiro legítimo do trono, para que ele possa ser um herdeiro legítimo das promessas de salvação que Deus fez, não para qualquer rei, mas para ele, para Davi. Lá em 2 Samuel 7. Então o que Deus fez, de novo, foi planejar toda a história para que Jesus nascesse dentro da família de um descendente de Davi. Olha o versículo 20. Olha como o anjo Gabriel se refere a José. Isso não é à toa. Versículo 20, José está refletindo sobre o fato da noiva dele estar grávida. E o versículo 20 fala: eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, o quê? Filho de Davi. José, você é o filho de Davi, que Deus separou para ser o pai terreno de Jesus. Não tenha medo de receber Maria como esposa. Então Jesus tem uma dupla paternidade. Deus é o pai celeste de Jesus e José é o pai terreno de Jesus. Você também tem uma dupla paternidade. Todos nós, crentes. Na verdade, todo ser humano entra nesse mundo com pelo menos uma paternidade. A gente nasce tendo um pai, mas em algum ponto da sua vida, o mesmo Espírito Santo que criou vida no ventre de Maria, esse mesmo Espírito Santo criou vida espiritual, deu olhos para que você visse que o rei crucificado é o Salvador que você precisa. E nesse exato momento, nesse mesmo milésimo de segundo, você ganhou um segundo pai. Dupla paternidade. O soberano, Rei do universo, Deus Todo-Poderoso, se tornou também o seu Pai Celeste. O que aconteceu com Jesus também acontece conosco. Você é então adotado por Deus e passa a fazer parte da família de Jesus. Olha o que acontece com você quando você crê. A genealogia que a gente viu em Mateus, semana passada, quando você crê no Senhor Jesus, você entra. Você entra na genealogia espiritual de Jesus. Você faz parte da família de Deus. O Senhor Jesus passa a ser seu irmão e Salvador. Agora, existe uma diferença maravilhosa e uma semelhança maravilhosa entre essa dupla paternidade. Porque Jesus é, por natureza, filho de Deus. E por adoção, filho de José. Agora, eu e você somos, por natureza, filhos de José. Ou no meu caso, Jorge
ou o nome do seu pai. E por adoção, por causa da nossa união pela fé com Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E agora, por causa dessa adoção, vem o que eu entendo é uma das verdades mais difíceis de acreditar na Bíblia. Porque essa semelhança maravilhosa da dupla paternidade significa que você, como aquele que também foi adotado pelo mesmo Deus, você recebe o mesmo amor que Jesus recebe. Essa é uma das verdades mais misteriosas e maravilhosas da Bíblia. É difícil acreditar nessa verdade. Mas eu quero dizer para vocês, se você acredita que é verdade, que a maneira como Deus ama Cristo é a mesma maneira que Ele ama você, se você acreditar nisso, a maneira como você lida com as frustrações, sofrimento, dificuldades e dor muda radicalmente. Radicalmente. Se o Senhor nos der graça para a gente ficar tão seguro assim no amor de Deus, nossa vida muda. Para você achar que eu não estou mentindo, que é verdade, João 17 tem a oração sacerdotal de Jesus. Vocês lembram? Alguns minutos antes do Senhor Jesus ser preso, açoitado, julgado, pregado e morto na cruz. Minutos antes, ele está orando. E os discípulos estão ouvindo. O rei deles orando, e João anotou o que ele orou. E olha como Jesus terminou essa oração. Não precisa ir lá, ouve. Como que Jesus terminou a oração. Jesus está orando, está falando com o Pai. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Está escrito. Foi o que Jesus orou por nós. Pai, eu peço para o Senhor, Pai, esse amor que o Senhor tem por mim, esse amor divino, puro, santo, eterno, Senhor, eu vou dar minha vida na cruz, coloca esse mesmo amor neles. O amor que o Senhor tem por mim, coloca neles, ama eles, da mesma forma. E não existe nenhuma chance do Senhor não ouvir as orações de intercessão do nosso Rei. O que Jesus conquistou para nós, com a morte, a ressurreição dele, foi a gente experimentar esse amor que Deus tinha, tem pelo Filho e agora também tem por nós. É difícil a gente acreditar nisso. Vocês estão ouvindo as palavras que eu estou falando, mas é difícil acreditar. Por que é tão difícil? Por que é uma luta tão árdua? Porque a nossa tendência, fruto do pecado, é que a gente define quem Deus é e o amor dele por nós, baseado em quem nós somos em nós mesmos. Essa é a nossa tendência. Dependendo de como eu ajo, Deus me ama mais ou menos, mas não é assim que o amor de Deus é derramado em nós. Deus nos ama baseado em quem nós somos em Cristo. Nele, por causa da nossa união com Ele, o amor que o Filho recebe do Pai é o amor que nós recebemos do mesmo Pai. O amor de Deus é definido não por quem nós somos, a nossa natureza, mas em quem nós somos em Cristo, unidos a Ele. Mas esse plano de salvação está por um fio, está por um fio. Olha isso, quase que José, ele quase se separa da noiva Maria, em quem Deus colocou o Salvador. Olha o versículo 18, Maria e José, eles estão noivos, comprometidos para se casar. E o noivado entre os judeus funciona da seguinte forma. O noivado entre os judeus, ele é tão sério, é um compromisso tão sério, que para você terminar um noivado, ele funciona como se fosse um divórcio. Legalmente, é como se fosse um divórcio. Então, Maria está grávida pelo Espírito Santo, ela passa 3 meses com a prima, Isabel, que está grávida, João Batista, volta para Nazaré no 4º mês de gravidez.
E José vê Maria grávida, olha o versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. José é um homem piedoso, ele é justo, ele ama a lei do Senhor e medita nessa lei dia e noite. Ele quer fazer o que é correto. Ao mesmo tempo, ele também quer ser compassivo com a noiva dele. Então, a maneira como ele encontra de ser ao mesmo tempo justo e compassivo é ele decide se separar, se divorciar da noiva de maneira secreta, para não envergonhar, não expor a Maria. A penalidade para alguém que comete adultério durante o noivado, na lei, é o apedrejamento. Olha aonde que a história está indo. Olha para onde que a história está indo. A noiva do filho de Davi, que está com o Salvador, gerado pelo Espírito Santo. Essa história está para um fio. Maria não tinha feito nada de errado, mas José não sabe. Ele não sabe que ela não fez nada de errado, ele acha que ela fez. Então a vinda do rei, preparada por séculos e séculos agora, está por um fio. Mas para Deus, nada é impossível. E Deus intervém de novo durante um sonho para falar com o noivo, para falar com José. Olha o versículo 20. O mesmo Espírito que gerou Jesus agora usa um anjo para falar com José. Tem muita gente que fala que vê anjo e fala com anjo o tempo todo. Não, isso não é ordinário. Um anjo aparecer num sonho e falar com José é extraordinário. É isso que Mateus está mostrando aqui. Versículo 20. Enquanto ele, José, refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. É um fato extraordinário, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. Por quê? Ele explica. Por quê? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E agora vem mais uma intervenção extraordinária do Deus Todo-Poderoso. José ouve o que o anjo falou, e olha isso, ele crê, e ele obedece. Isso não é ordinário, é a obra do mesmo Espírito no coração de José. O versículo 24, imediatamente depois que José acorda, ele desperta do sono e ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. E recebeu Maria por esposa. E o versículo 25 diz que José deu o nome ao menino, o nome de Jesus, publicamente. Esse é o ato que demonstra que José adotou. José está adotando Jesus como o seu filho legítimo. Essa também é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. José creu e obedeceu. O Espírito Santo vai fazer o que for necessário para que o Salvador venha resgatar o povo dele. Agora, José é filho de Davi. E é porque José é filho de Davi que Jesus agora, legalmente, sendo um filho legítimo de José, é que Jesus pode herdar as promessas do rei Davi. E assim, reinar para sempre. E o que Mateus faz agora, olha o que ele faz agora, ele conecta o fato de Jesus ter nascido de uma virgem, a Maria, de Jesus ser um filho de um descendente de Davi, José, ele conecta essas duas verdades à profecia lá de Isaías. Jesus é Emanuel. Olha o versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta Isaías. E agora ele cita o texto que a gente ouviu no culto, Isaías 7:14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Mateus explica que Emanuel significa Deus conosco. Então o que ele está dizendo é que o nascimento de Jesus, dessa forma sobrenatural, extraordinária, é o cumprimento dessa profecia que Isaías escreveu 700 anos
antes. Emanuel, o nome aqui Emanuel está sendo usado, mas no sentido de descrever quem que é essa criança, como um título, como o que ela simboliza, o que ela é. É por isso que ele é Emanuel. Por que Jesus é Emanuel? Porque Jesus é a própria presença de Deus entre o seu povo. Jesus, filho de Maria, a Virgem, é o cumprimento dessa profecia. Enquanto a gente ouvia o texto que foi lido aqui no culto, o texto de Isaías, capítulo 7, promete o Emanuel, filho de uma virgem. Se você prestou atenção, logo depois, no capítulo 8, o profeta tem um filho. E a linguagem é semelhante. Ele tem um filho com, o texto diz, a profetisa, e nasce um filho do profeta. E algumas pessoas acham que esse é o cumprimento da profecia. Esse cumprimento é, no máximo, um cumprimento parcial. O que fica claro, e Mateus entende assim, que o cumprimento final de uma virgem que nunca conheceu nenhum homem, e que tem um filho que é o próprio Deus em carne, esse cumprimento final só aconteceu em Jesus, um próprio Filho de Deus. Ele é o Deus presente. E é por causa disso, é por causa dessa profecia também que durante a genealogia, Mateus dividiu a genealogia usando o exílio. O exílio na Babilônia como uma das paradas importantes, uma das etapas importantes nessa genealogia. Por quê? O que Mateus está dizendo? Mateus está dizendo, agora chegou o nosso rei que vai liderar a gente, tirar a gente do exílio, longe da presença de Deus, e ele vai liderar a gente nesse novo êxodo. A gente vai de novo para a terra prometida, o lugar onde Deus habita, através dele, desse rei. E ele precisa ser Deus para conseguir liderar a gente de volta ao Senhor. Então é isso que Mateus está mostrando. Jesus, o rei, vem trazer de volta o que a gente perdeu, que é a presença de Deus, que é o exílio. Qual que é o problema do exílio de Israel? Não é o templo, não é a cidade de Jerusalém, não são os sacrifícios. O problema é que eles perderam Deus, a presença de Deus. E agora Jesus vai trazer a gente de volta do exílio à presença do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pergunta. Se você pudesse pedir qualquer coisa para Deus, o que você pediria? Qualquer coisa. Qual que é a maior bênção que você deseja do Senhor? Aquilo que você mais ora, mas você mais quer, você mais pede. Qual que é a maior bênção que você quer? Mateus e a Bíblia deixam claro que a maior bênção que você pode pedir é Deus. Mais da presença de Deus. Senhor, mais de Cristo. Eu quero mais do Senhor. Essa é a maior bênção. Você pode ler todas as alianças, sempre a maior promessa é Deus presente com o seu povo. E foi isso que Jesus veio fazer. Não é à toa que Mateus começa falando de Jesus como Emanuel. E como que ele termina? Ele começa com Deus conosco e ele termina o evangelho, último versículo de Mateus. Mateus 28, 20 diz, e eis que estou com vocês, eu estou com vocês, eu sou Emanuel, próprio Deus conosco. A presença de Deus é a maior bênção que Jesus conquistou na cruz. Nada pode se comparar. A gente vive na presença daquele que criou a gente para Ele. Agora, quando a gente olha Jesus como Emanuel, a gente vê quem Jesus é. Mas quando a gente olha para o nosso rei como Jesus, a gente entende o que ele faz. Emanuel é quem ele é, Jesus é o que ele faz. Quero mostrar isso para vocês. O quarto e último fato sobre a identidade
do nosso Senhor. Então, lá no versículo 21, o anjo dá uma segunda ordem. O anjo Gabriel dá uma segunda ordem para José. A primeira ordem foi: não tema. Por quê? Porque é o Espírito Santo que gerou essa criança. Agora, no versículo 21, a segunda ordem é: Maria dará à luz a um filho e você, José, porá nele o nome de Jesus. Por quê? Por que Jesus se chama Jesus? Porque ele salvará. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A razão que Gabriel dá para Jesus ter o nome Jesus é por causa da salvação que ele vai conquistar. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué. Então, no Antigo Testamento, Josué; no Novo Testamento, Jesus. E Jesus significa Yahvé salva. Yahvé, o nome pessoal de Deus, salva. Jesus tem salvação até no nome dele, porque mostra a identidade, quem ele é. Ele é o Salvador, o Rei prometido. Por que Jesus veio a esse mundo? Por quê? Porque Deus enviou o Filho dele. Como você responde essa pergunta? Qual que era a missão principal de Jesus? O que fez Jesus deixar a glória dos céus pela miséria na terra? Como que você responde essa pergunta? Mateus 1:21 diz que o propósito fundamental em Jesus sair da glória dos céus e vir aqui foi para salvar o seu povo. Jesus veio da glória a Deus, salvando o seu povo, morrendo no lugar do seu povo. Jesus não veio para curar todas as doenças. Jesus não veio para tirar todas as pessoas da pobreza. Jesus não veio transformar o mundo um lugar melhor para se viver. Jesus não veio simplesmente ser um exemplo para a sociedade copiar. Jesus não veio ser um revolucionário político, social. Não. Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Foi isso que Jesus veio fazer e ele cumpriu. Ele cumpriu sua missão perfeitamente. Nenhuma ovelha, parte do seu povo, teve seus pecados não pagos. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até o fim. A mensagem principal do Evangelho de Mateus, toda a história do Evangelho de Mateus, como um rio, corre em direção à morte e à ressurreição de Jesus. Essa é a mensagem principal de Mateus, essa é a mensagem principal da Bíblia e essa é a mensagem principal da nossa igreja, da Igreja de Cristo. Qual que é a nossa mensagem? A nossa mensagem é Cristo crucificado. Por quê? Porque quando ele foi crucificado, ele salvou o seu povo dos seus pecados. Essa é a nossa mensagem. Esse é o Cristo que a gente proclama. Nossa mensagem é a mensagem da cruz. Jesus não é um professor de ética e bom comportamento, apesar dele ser santo e sem pecado. Jesus não é só um profeta e um grande mestre, apesar dele ser a sabedoria perfeita de Deus. Jesus é principalmente Rei, Salvador, morto no nosso lugar. É isso que o Evangelho de Mateus deixa claro. Deus em carne, sacrificado no lugar de pecadores. Agora, por quê? Por que o perdão dos pecados é uma notícia tão boa? Por quê? Por que você quer ter seus pecados perdoados? Por quê? Porque os pecados são o obstáculo que impede a gente de ter comunhão com o Senhor. É por isso que o pecado é principalmente um problema. O pecado é um problema porque ele leva a gente a ser condenado, ir para o inferno. Sim, isso é verdade.
Mas esse não é o principal. Porque livre de culpa, sem Deus, é uma vida miserável. Miserável. O perdão dos pecados é uma boa notícia, porque é por causa dos pecados removidos que eu posso ser adotado, reconciliado. Eu tenho comunhão com Deus. Imagina que esposa de pastor sofre com os exemplos, né? Imagina que eu peco contra minha esposa, tá bom? E eu chego até ela. Amor, pequei contra você, pequei contra o Senhor, me perdoa, por favor, me perdoa. E ela fala, tá bom, eu perdoo você. Mas ela não quer mais ficar perto de mim, ela não quer mais ter nenhuma refeição comigo, ela não quer mais olhar para mim, não quer mais conversar comigo. O que vocês acham desse perdão? Esse perdão eu não quero. Eu não quero esse perdão. Eu quero o pecado removido, porque eu quero a comunhão de novo. Eu quero o relacionamento restabelecido. É por isso que o perdão dos pecados é boa notícia. Porque pecados perdoados pelo Salvador, Emanuel, Deus conosco. A gente tem que entender o nosso Salvador com essas duas identidades juntas. Emanuel e Jesus. Ele é o Deus em carne, ele é o Salvador que morre no nosso lugar para que a gente possa ter de volta a comunhão com o Senhor. Vocês lembram do texto de Jeremias 31? Texto que fala sobre a nova aliança. O Senhor promete que todos vão conhecer a Ele. Não é isso? Todos me conhecerão, do menor até o maior. Agora, olha a explicação que Deus dá em Isaías 31 de por que a gente vai conhecer a Deus. A gente vai ser capaz de conhecer a Deus. Por quê? Jeremias 31, 34. Deus diz, pois, porque perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É porque Ele perdoa a gente dos pecados que a gente pode conhecer. Não conhecer informações sobre Deus. Conhecer, relacionamento, comunhão. É por isso que a gente precisa dos pecados perdoados. Para a gente viver na presença do Senhor. Por que você quer tanto ser perdoado por Deus? Porque você quer Deus. É isso que Mateus está gritando no evangelho dele. Jesus nos salva dos nossos pecados para que a gente possa desfrutar da presença do Senhor. Ele perde a presença do Senhor na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Para que a gente pudesse ter de novo a esperança da vida com o Senhor. Ele é exilado da presença do Senhor, pregado no madeiro, para que a gente seja trazido de novo para a terra prometida, da presença do Senhor. Emanuel, Deus conosco. Agora, tem uma informação muito importante. A gente não pode ouvir o que Mateus está colocando aqui e imaginar que Mateus é um jornalista neutro, frio, distante, fazendo um relato de fatos históricos que aconteceram. Não é isso que está acontecendo aqui. Não. Mateus é um pregador. Ele está proclamando Cristo para nós. Essas verdades sobre Jesus exigem uma resposta de cada um de nós aqui. Essas verdades exigem uma resposta. Se Jesus é quem a palavra de Deus diz que Ele é, nós precisamos responder ao que Ele é e ao que Ele faz. Se Jesus é o rei da linhagem de Davi, o rei divino, então a nossa resposta deve ser nos prostrarmos, confessarmos os nossos pecados a Ele, confiarmos que Ele
sofreu o julgamento que a gente merecia, para que a gente pudesse passar a eternidade na presença do Senhor. Se Jesus é o rei que Mateus está dizendo que ele é, a nossa resposta deve ser submissão completa a esse rei, devoção total. Tudo que você tem é dele e existe para a glória dele. A sua vida pertence a ele, o seu dinheiro existe para a glória desse rei, o seu tempo existe para a glória desse rei. A sua sexualidade existe para trazer glória para esse rei. O seu trabalho existe para trazer glória para esse rei. Tudo que você é, tudo que você tem, sem parar, o tempo todo, existe para trazer glória àquele que é o filho de Abraão, o filho de Davi e o filho de Deus. A gente existe para ele. Esses não são fatos neutros. O Senhor chama cada um de nós a responder, se submeter, se devotar, se entregar àquele que é o Deus em carne. E se ele é realmente divino, como Deus, ele é digno de receber toda a nossa adoração. Na maneira como a gente canta, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente pensa e na maneira como a gente age. Tudo o que a gente faz o tempo todo, sem parar, precisa ser um ato de adoração sincera ao Rei Jesus. Ele é aquele que nos liberta da nossa escravidão do pecado, nos salva do pecado, para que a gente possa viver de novo na presença de Deus. Como Mateus fala no capítulo 13, ele é o nosso tesouro. Ele é o seu tesouro. Jesus é o seu tesouro. Ele é a sua pérola de grande valor. O chamado do Senhor é: submetam-se a esse rei. Não existe nada melhor do que submeter aquele que morre no nosso lugar. Quem que seria capaz de imaginar que seria possível o infinito se juntar com o finito e o mortal com o imortal, para que a gente pudesse ser reconciliado com o Senhor? Deus eterno em um homem humilhado, majestade e humildade unidas de forma perfeita numa só pessoa, o Rei Jesus, Salvador, Deus em carne. Você pode confiar num rei assim. Você pode confiar num rei enviado por um Deus que cumpre todas as suas promessas. Um Deus que derrama o sangue dele para cumprir essas promessas. Um Deus que se faz carne. Esse é um fato misterioso e maravilhoso. Um rei extraordinário que é capaz de nos salvar. Vamos orar. Quero terminar orando com vocês e pedindo para o Senhor nos dar fé para a gente crer que esse rei é digno do nosso louvor, da nossa fé, da nossa adoração. Senhor, por causa do nosso pecado, por causa da nossa cegueira espiritual, a nossa luta contra a carne, a gente acha, Pai, que nós podemos nos salvar, que nós precisamos conquistar o Teu amor e a Tua salvação. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor, para a Tua própria glória, nos mostre que o Senhor Jesus, o Rei, filho de Davi, filho de Maria, o filho de José, o Filho de Deus, é só Ele que pode nos salvar dos nossos pecados. Senhor, confere uma fé perseverante
alegre, firme nas tuas promessas, que o Senhor é um Deus poderoso e fiel para salvar. Esse é o nosso pedido, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.